Hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre uma lesão muito comum, os miomas, né, Paty? Os miomas. O que são os miomas? Meninas, os miomas são tumorações benignas formadas, Rafa, por tecido fibroso, diferente do tecido muscular e que podem crescer rápido ou lentamente. Os miomas, eles são divididos em miomas intramurais, que são aqueles que estão na parede do útero, tá? Os miomas, eles podem ser também submucosos, os que eles entram para dentro da cavidade uterina e se protruem para o endométrio. E eles podem também ser subserosos, que são aqueles miomas que se estendem para fora da cavidade uterina, tá? Então, de uma forma muito básica, para vocês entenderem como é que funciona esse crescimento dos nódulos dentro do útero. Mas assim, Paty, de acordo com esse crescimento, eles vão gerar alguns sintomas. Eu queria saber de você, na verdade, quais são os principais sintomas das pacientes que têm mioma. Pois é, meninas, a grande maioria, Rafa, das pacientes que têm mioma são portadoras assintomáticas, Rafa, elas não têm sintomas, tá? Então, assim, um achado do exame complementar que a paciente está fazendo, de rotina, ultrassom, e aí ela acaba descobrindo que é portadora de nódulos de mioma. Enfim, Rafa, e aí ele vai variar, né? Quando a paciente tem sintomas, quando tem, né, Rafa, ele vai variar de acordo com a localização desses miomas que você acabou de falar. Então, assim, se eles estão na camada interna do útero, né, o que acontece? Na cavidade, ele se protrui para a cavidade. Os submucosos, eles vão sangrar. Essas pacientes se queixam de longos períodos de sangramento, anemia, menometrorragia, que a gente chama, né, que é aquela menstruação forte, com coágulos. E muitos desses, Rafa, estão associados à infertilidade. Então, assim, esse daí é o principal sintoma. Aquele mioma que só está na parede do útero, em sua grande maioria, é assintomática, tá? A menos que eles estejam bem grandes, né? Comprimindo muitas vezes bexiga, causando sintomas urinários de várias idas ao banheiro, comprimindo o reto, com aquela sensação de peso na pelve. E para aqueles miomas que estão do lado de fora, né, na camada externa do útero, eles só vão trazer sintomas se também tiver esses sintomas, Rafa, de crescimento com compressão dos órgãos adjacentes, bexiga, reto, tá? Ou se eles forem, Rafa, pediculados, meninas, como se fosse uma árvore, e aí ele se torce. E aí nesse torcer vai gerar uma dor importante, que é a dor da isquemia, da falta de oxigenação daquela tumoração. Os miomas, na maioria das vezes, eles não crescem tanto, mas eles podem crescer muito e formar até uma barriga de grávida mesmo, né? Às vezes a gente tem alguns úteros enormes que chegam a alcançar o abdômen superior e dá aquele aspecto de grávida. Então, é preciso ficar atenta ao crescimento desses nódulos, né? Perfeito. Então, Paty, eu queria saber, na verdade, como é que você diagnostica esses miomas? Bem, a paciente vem de uma forma geral de rotina, como é assintomático, geralmente é do exame complementar, Rafa. A paciente vem com um diagnóstico a ultrassom, geralmente. E agora, sim, Rafa, eu quero saber de você se existe, assim, o papel da ressonância para ajudar a gente, né, médico cirurgião, quando a gente está querendo ajudar essa paciente a diagnosticar esse mioma e aconselhar a técnica cirúrgica, a escolha. Então, a ressonância tem esse papel, ela vem para ajudar as pacientes que vão realmente para a cirurgia. Então, aquela paciente que tem uma miomia pequena, intramural, pode continuar acompanhando pelo ultrassom sem nenhum problema. Mas toda vez que a gente pensa em intervir nessa paciente, fazer uma cirurgia, o ideal é fazer a ressonância, porque ela vai permitir um mapeamento adequado desses miomas. Ela vai dizer a localização de forma extremamente correta, tá? Então ela vai dizer qual o percentual do mioma que está dentro da cavidade, qual o percentual que está dentro da parede, qual o percentual que está fora do útero, se existe maior chance ou não, né, desse mioma ele torcer, se ele está torcido ou não. Além disso, ele vai falar também das degenerações dos miomas que existem, tá? Então esses miomas, eles podem ter degeneração cística, mixoide, podem também ter degeneração de sangrar ou infartar, né?
e podem também ter uma degeneração que a gente fala sarcomatosa, que é uma transformação maligna. Então, que é raro, né, Rafa? Super raro, tá? Mas que quando a gente tem um mioma que cresce de uma forma muito rápida e acelerada, a gente precisa avaliar os contornos desses miomas para ver se eles são regulares ou irregulares. Se eles se tornarem irregulares, mal definidos, a gente começa a suspeitar dessa possibilidade. Além disso, a ressonância é o único método que permite a avaliação da vascularização de cada lesão. Então, a gente, através da injeção do contraste, a gente consegue ver se esses nódulos eles captam o contraste ou não. Então, quando os pacientes estão sendo elegíveis para fazer embolização, que é um método que vai precisar saber da vascularização, porque o que a embolização faz? Ela manda micropartículas, microesferas, né, que vão entupir o vaso que irriga aquele mioma. Que nutre esse mioma. Isso. E aí, o que vai acontecer com esse mioma? Esse mioma vai tender a fazer uma degeneração hemorrágica, infartar, necrosar, né, que é morrer, e vai murchando e reduzindo de dimensões. Então, para a gente saber se aquele mioma está elegível para fazer um procedimento como esse, a gente realmente precisa da avaliação da vascularização dele. Para avaliar a vascularização, a gente precisa da ressonância. Então, de uma forma geral, para todos os pacientes, a gente vai fazer ultrassom. E as pacientes que forem ser submetidas a algum procedimento cirúrgico ou que quiserem a técnica de embolização, elas realmente vão precisar fazer a ressonância para avaliar. Pronto, e assim, meninas, é de extrema importância, assim, Rafa faz algumas ressonâncias, eu tenho vários colegas maravilhosos que fazem ressonância, e assim, quando a gente quer operar, Rafa, a gente tem que ter a tranquilidade, meninas, nós cirurgiões, de que existe ali um mioma e que eu preciso me programar para aquela cirurgia, sabe, Rafa? Muitas vezes o ureter está sendo comprometido, a bexiga, muitas vezes tem além do mioma endometriose. Então, assim, são patologias que pra gente cirurgião é de extrema importância preparar essa paciente. Então, até porque elas andam ajudar. muito associadas, essas lesões. Então, por exemplo, assim como a endometriose, os miomas, eles respondem ao hormônio. Então, muitas vezes, as pacientes que têm miomas, elas têm endometriose associada. E o que vocês pacientes precisam entender é que quando o cirurgião vai entrar na cavidade uterina, se ele tem uma pelve congelada de endometriose para tirar os miomas, vai existir mais dificuldade. Então, talvez ele precise da ajuda de um coloproctologista na sala. Sim. Ou de um urologista fazer reserva de sangue. Então, assim, existe toda uma programação. A ressonância vem com este papel de ajudar os cirurgiões a fazer um planejamento da sua cirurgia. E quais são os tipos de cirurgia que a gente tem para oferecer para os pacientes que têm miomas? Pronto, Rafa. Meninas, as cirurgias vão variar de acordo com a localização desses miomas, tá, Rafa? Sim. Então, assim, para as pacientes que têm miomas submucosos, né, que desejam preservar esse útero pela fertilidade, a gente pode fazer pela técnica histeroscópica em um momento só ou, de repente, em 2 momentos cirúrgicos. Temos também, Rafa, a técnica aberta, que é abrindo o abdômen, como se fosse uma cesariana ou com uma incisãozinha em pé, tá? Que o médico acaba tendo aquela visualização direta daqueles miomas, muitas vezes de grande tamanho. A cirurgia também é de escolha nesses casos de miomas grandes. Existe a técnica laparoscópica, que é que você faz uma incisãozinha no umbigo e por uma televisão você vai tendo acesso a esses miomas e vai retirando. O cirurgião também pode ter esse acesso. E a cirurgia robótica, meninas? Ah, interessantíssimo, hein, gente? Pois é. Paty, eu queria saber de você, na verdade, quem são os pacientes que são elegíveis, tá? Para poder fazer a cirurgia por via vaginal. Você fica parecendo, Paty, que qualquer mioma pode ser operado por via vaginal. E não é bem assim que funciona. Não. Então, a paciente às vezes não quer ter nenhuma cicatriz. Então, ela acha assim, olha, eu queria sempre operar por baixo. E isso nem sempre é possível. Então, essa questão é muito importante que os pacientes saibam, né? Sim. Quando é que elas podem fazer por baixo. Pois é, Rafa. Meninas, é assim. Quando o mioma ele tá bem na cavidade, tá? E ele não penetra tanto na parede do útero, você consegue ir, é como se fosse uma escavadeira, tá? E você consegue ir tirando esse mioma aos pouquinhos pela via vaginal.
Perfeito. E esse mioma consegue realmente sair todinho, tá, Rafa? Mas a gente tem miomas, meninas, que eles vão penetrando na parede do útero e o médico ele não consegue escavar até a retirada completa desse mioma. E esses miomas, realmente, quando eles vão se aprofundando, vai aumentando, Rafa, o risco de perfuração. Então o médico passa a não eleger mais aquele método como de escolha para esses casos. E aqueles miomas também, Paty, que estão muito para fora, no caso do útero, os subserosos, que a gente chama, eles têm condição de operar por baixo? Não, né? Sempre por via abdominal, seja laparoscópica, seja via aberta. Se ele tá na parede externa do útero, tem que ser algo que vem de fora, né, meninas, para enxergar o mioma e operar. Essas pacientes, depois que elas operam, elas conseguem engravidar? Pois é, meninas, não importa o número de miomas que foi retirado, tá, Rafa? Se foi 1, se foi 2, se foi 70, 75, 85. O importante, meninas, é o tempo de recuperação pós-cirúrgica. E pode sim, pode engravidar. Uma das causas, né, de dificuldade, né, de a paciente engravidar, ou seja, de infertilidade, são esses miomas, quando eles estão dentro da cavidade uterina. Então, tratar eles, ou seja, Paty, tirar eles, vai facilitar a implementação do embrião, não é isso, Paty? Então, isso vai permitir que essa paciente venha a ter chance novamente de engravidar e conseguir engravidar, né? E também, Paty, o que eu me lembro, muitas vezes essas pacientes, elas começam a ter abortos de repetição por causa desses miomas, não é isso? Pronto, alguns miomas, a depender da localização, podem sim, Rafa, gerar essa infertilidade, esses abortos de repetição. Mas também é importante lembrar que nem todos os miomas são causas de infertilidade, tá, meninas? Então, assim, muitas vezes, Rafa, aquele miominha que tá ali na parede do útero, que tá na parte externa, ele não é um fator causal para essa infertilidade. Tem que investigar outros fatores hormonais, né? O fator do masculino, enfim, o mundo. Certo, porque infertilidade, né, tem milhares de causas, né? Então é realmente importante procurar um ginecologista, né, para poder fazer essa avaliação detalhada. Mas uma outra pergunta que eu queria saber, Paty, é tipo assim, o risco que essas pacientes têm de perder o útero nessa cirurgia, né? Existe esse risco? Pois é, assim, é uma pergunta, Rafa, extremamente importante, meninas, assim. É quase a primeira ou a segunda pergunta que os pacientes fazem. Eu acho que assim, é a primeira coisa que a paciente quer saber, né? Porque se ela ainda quer gestar, ela quer saber se ela vai continuar com o útero dela ou não. E assim, Rafa, elas vão postergando, vai empurrando, porque ela tem um mioma, aquele mioma muitas vezes não tá crescendo tanto, e ela tem medo de ir pra uma cirurgia realmente e perder o útero dela, tá? Então, Rafa, é raro, mas tem, tá, meninas? Eu não posso mentir aqui, né? A gente tem um acordo com vocês e realmente existe, mas não é comum. Tá bom? Então, assim, bora conversar, né, com o seu ginecologista, vamos ver os riscos que no seu caso especial pode estar causando aquele mioma e se o seu caso em especial não permite uma gravidez até antes de uma cirurgia com uma miomectomia. Acho que é uma outra coisa também que as pacientes gostam de saber, se existe algum preparo para essa cirurgia. Existe algum preparo? Porque, por exemplo, muitas vezes as pacientes estão anêmicas, não é isso, Paty? Sim, pois é. Para as pacientes anêmicas, a depender do nível de hemoglobina, às vezes a gente tem que fazer assim, Rafa, ou uma suplementação de ferro venoso, né, ou via oral mesmo, muitas vezes até hemotransfundir esses pacientes no pré-operatório, tá, Rafa? Muito importante. Ou até para alguns casos onde você quer reduzir o tamanho ou o volume daquele mioma ou facilitar a cirurgia, existem sim algumas drogas que são hormônios que bloqueiam o crescimento desse mioma por um período, Rafa, de 3 meses, 6 meses, e aí o médico vai ganhar tempo para estar operando com menor risco essa paciente. Ótimo. E o anticoncepcional, Paty? O anticoncepcional ajuda no tratamento do mioma? Pois é, Rafa, a gente tem sim na literatura, né, algumas pacientes com resposta a esses anticoncepcionais, seja de uso combinado, seja o anticoncepcional que só tem progesterona, mas de rotina, Rafa, a gente não oferece prometendo, tá? Mas a gente sabe que tem pacientes que respondem sim e que o mioma fica um período sem estar estimulado, porque ela também não está tendo os picos
hormonais de uma paciente que cicla normalmente? É porque, como a gente falou, o mioma é uma lesão que está relacionada ao hormônio. Então, por isso que também, às vezes, muitas vezes, né, Paty, quando a paciente vai chegando na menopausa, esses miomas regridem todos, né, o útero reduz de dimensão e nem sempre é necessário operar. É importante lembrar que o mioma é uma lesão, né, um tumor, um nódulo que acontece na vida reprodutiva da paciente, né? Então, desde a primeira menstruação até a menopausa. Então, aquelas pacientes que estão chegando na menopausa, Paty, elas precisam operar ou dá para aguardar? Como é que funciona isso? Gente, importantíssimo. Assim, meninas, a paciente que tá chegando na menopausa, que a gente chama de climatério, perimenopausa, essas pacientes estão tendo quedas hormonais. E como os miomas, eles precisam do hormônio para crescer e ficar forte, eles vão começar a ficar fraquinhos, vão murchar, vão diminuindo de tamanho de uma forma geral. Esses volumes uterinos, eles vão, Rafa, diminuindo e essa paciente passa a não ter mais a elegibilidade para a cirurgia. Então, muitas pacientes a gente pede um tempo, tá, Rafa? A gente diz, vamos fazer o exame de novo, vamos repetir, vamos ver se realmente em 6 meses o seu mioma está crescendo para que realmente justifique uma cirurgia nesse período da mulher. Porque a tendência, né, Paty, que quando elas parem de menstruar, esse útero reduza e esses miomas também, que é o que a gente vê, né? A gente vê novamente um útero atrófico na pós-menopausa, no ultrassom, na ressonância, seja no que for, e os miomas todos regridem. Então, assim, meninas, essa questão de operar é muito relativa, né, Paty? Relativa com o período da paciente que ela encontra com o diagnóstico do mioma, com os sintomas, se ela deseja ou não a fertilidade, se ela tá perto de menopausar. Então, assim, Rafa, pra gente ir pra uma cirurgia, a gente tem que sentar com a paciente e realmente discutir a individualidade daquele caso dela. Tchau, meninas! Foi ótimo!